Então vamos à Revolução Albanesa. Vamos começar com uma coisa curiosa já. Eu tava procurando imagens pra ilustrar a Revolução Albanesa. E aí eu achei muitas imagens do realismo socialista albanês, que é muito interessante. Mas a que aparecia sempre era essa aqui. E isso aqui é um mosaico que fica no Museu da História Nacional de Tirana. Tirana é a capital da Albânia hoje. Esse mural representa a história da Albânia. E a história da Albânia, ela é marcada por uma história de resistência a invasores externos. Então é isso que esse mural tá fazendo. Ele tá representando desde a época do Império Romano, passando pelo Império Turco-Otomano, passando pela invasão fascista. Nós temos pessoas com roupas tradicionais da Albânia, pessoas vestidas de operários, pessoas muçulmanas, pessoas cristãs. É uma sorte enorme de pessoas resistindo à invasão externa. É um mural colossal que fica nesse museu, e é um dos exemplos máximos do realismo socialista albanês. Só que eu quero que vocês reparem numa coisa. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada, essa é a bandeira da Albânia. É uma bandeira muito bonita, diga-se de passagem. Ó, a bandeira ela vem, e aí ela embica e volta. Olha que esquisito é o formato dessa bandeira. Vocês conseguem ver que ela tem um formato muito esquisito? É porque esse mural ele foi alterado. Então aqui, ó, tá vendo? Já tem uma setinha aqui. Esse era o mural original. E aí faz mais sentido, né? A bandeira parava aqui e continuava. Só que aí eles tiraram a estrela. Tiraram a estrela. E a águia também tem uma estrela. Aqui, ó. Porque essa é a bandeira da Albânia socialista. Quando a Albânia deixou de ser socialista em 92, eles fizeram um apagamento da memória socialista. Mas enfim, então vamos lá, né? Pra começar a Revolução Albanesa, eu quero falar das fontes. Eu não botei os artigos que eu li aqui, porque é muito artigo e eles variavam muito de qualidade, de verdade. E aí, a respeito dos 4 livros, esses são livros, né? Não foram os únicos que eu achei, mas foram os 4 que eu li mais. Então, começando com esse aqui, A Picareta e o Rifle, a história do povo albanês, do William Ash. Esse livro aqui, o William Ash, ele é um jornalista. Só que ele é um jornalista marxista-leninista. Ele viajou pra Albânia na década de 60 e 70 e escreveu esse livro contando tanto a história albanesa quanto a experiência socialista albanesa. Esse livro aqui é muito bom. Ele tem insuficiências históricas, mas é de se esperar vindo de uma pessoa que não é formada em história. Então, eu que sou historiador, tem certas coisas que eu torço o nariz. Mas esse livro aqui, ele é muito interessante. E na parte mais contemporânea da história da Albânia, ele fica muito, muito bom. 10 de 10, leria de novo. Esse aqui, do James O'Donnell, não tem capa, né? É A Coming of Age, Albânia under Enver Hoxha. Amadurecimento, né? Não consigo traduzir muito bem Coming of Age. Albânia sob Enver Hoxha. Joga fora no lixo. Joga no lixo. Põe fogo. Põe fogo, é bosta, é lixo, é lenha. É muito ruim. Eu sabia que esse livro ia ser uma bosta quando eu li a primeira página. E na primeiríssima página tava falando assim: a Albânia é o único país da Europa que tem maioria muçulmana. Por essa razão, ela nunca teve uma propensão muito grande a ser moderna. Eu falei, ah tá, pronto. O cara meteu essa logo no começo. O cara me mete uma islamofobia na primeira página. Aí eu sabia que o bagulho ia ser uma merda. Eu continuei lendo, confirmado. É uma merda. Aí, continuando, esses 2 livros são de brasileiros. Então, Albânia, Horizonte Vermelho nos Balcãs, do Luiz Manfredini, e O Socialismo na Albânia, do Jaime Salchuk. Os 2 são reportagens. Inclusive, eles são da mesma editora, tá vendo? Alfa Ômega. Os 2 são jornalistas que viajaram pra Albânia na década de 70 e fizeram uma reportagem. A galera aí tava perguntando, por que caralho que o Fantástico tá falando da Albânia, de repente? País que ninguém nunca ouviu falar. Então sabe como a Coreia Popular é o saco de pancada do mundo? A Albânia foi isso no passado. Então sabe que nem falam... E Cuba? E o Fidel? Falavam, e a Albânia? E o Hoxha, hein? A Albânia proíbe mulher de tomar água, exatamente. Era isso na época. Então se você ler essas reportagens, as primeiras páginas são sempre deles falando: o cenário que se pinta da Albânia é de um lugar autocrático, fechado, que ninguém sorri e que todos os jovens, em vez de se divertirem, ficam estudando marxismo-leninismo. Ele era esse saco de pancada do mundo. Aí é engraçado que a partir do momento que a Albânia deixa de ser socialista, ela some, desapareceu, ninguém nunca mais ouviu falar da Albânia. Então é isso, esses 2, eles não são muito úteis pro que eu queria fazer hoje, e eles têm muito a ver com a experiência socialista albanesa e não com a revolução socialista na Albânia. O melhor livro, Pickaxe and Rifle, do William Nash. 10 de 10, leria de novo. Vale muito a pena. Então, o que é a Albânia? A gente vai começar agora uma sessão um pouco mais contemporânea, porque muita gente não sabe onde a Albânia fica. A Albânia é um país balcânico. Os Balcãs, eles são uma península que fica no leste da Europa. Então, vocês podem ver aí, ela faz fronteira com a antiga Iugoslávia, que é um país que muitos da nossa geração nem sabiam que existia. E se sabem, não sabiam quais países faziam parte dele. Então a gente vê aqui. Aqui fica a Albânia, a capital é Tirana, aqui é a Itália, a botinha. E todos esses países aqui em volta, tirando a Grécia, eram a antiga Iugoslávia. Então aqui, ó, antiga Iugoslávia. Macedônia, Kosovo, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Eslovênia.
E aqui embaixo a Grécia. Então, a Albânia é um país bem pequeno. Ela hoje tem menos de 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas. E é o único país europeu de maioria muçulmana. Talvez, aí dependendo do seu critério, você possa falar que a Bósnia também tem maioria muçulmana. No sentido de que o Islã é a religião que tem mais gente adepta lá. Na Albânia não tem discussão. A maioria muçulmana de fato. A Bósnia depende do seu critério. E aqui eu queria só destacar, como é um país que não é muito conhecido, eu queria destacar algumas cidades que vão aparecer ao longo da nossa história aqui. Então aqui, Tirana é a capital atual. 2 cidades importantes, são cidades portuárias. Durrës e Vlora são as antigas capitais. Desde que a Albânia virou uma república, primeiro a capital foi Vlora, depois foi Durrës. E aí se mudou pra Tirana, em 1920. Então essas 3 cidades vão aparecer muito. Tirana porque é a capital e esses 2 porque são portos. Aí, cidades que vão aparecer ao longo da história também. Gjirokastër, aqui embaixo, tá vendo? Gjirokastër é a cidade onde o Enver Hoxha nasceu. Permê é uma cidade onde teve um congresso do Partido Comunista muito importante. Korça é uma cidade muito importante que vai aparecer. Também tinha um movimento comunista muito importante em Korça. E aí já fica a dica. A C cedilha em albanês é o ch, então é o Korça. Shkodër, ou Shkodra, né? É uma outra cidade que vai aparecer bastante, Shkodra. Porque é uma zona de disputa com Montenegro. Então, vocês vão ver essas cidades. Vlora, Durrës, Gjirokastër, Permê, Tirana e Shkodra. Então, Albânia, país de 3 milhões de pessoas, capital Tirana, faz fronteira com a Grécia e com a antiga Iugoslávia. E hoje faz fronteira com a Macedônia, o Kosovo, Montenegro e a Grécia. Muito perto da Itália, inclusive. Inclusive, há muitos albaneses na Itália, na Macedônia, na Grécia, no Kosovo. Porque albanês é uma etnia e uma língua. Então ele não se resume só ao território da Albânia. Porque, como eu falei mais cedo, os Balcãs são uma região de muita disputa territorial. Muita disputa. E aí, a Albânia não chama Albânia pros albaneses. Os albaneses chamam a Albânia de Shqiperia. Eu só sei como se pronuncia isso porque eu vi o Enver Hoxha falando e ele fala Shqiperia. E albanês em albanês é Shqiptar. Então, desde o século 17, eles chamam a Albânia de Shqiperia. E aqui é a bandeira socialista da Albânia. É a águia de 2 cabeças, eu vou explicar essa bandeira mais tarde. A águia de 2 cabeças com a estrela em cima. Essa é a bandeira atual. Ela tem umas proporções um pouquinho diferentes, se vocês conseguirem ver. Tipo, a patinha é diferente e tal, a boca da águia é um pouco diferente. Mas a principal característica é a estrela foi embora. Eles tiraram a estrela. Por que a gente chama a Albânia de Albânia? Nós chamamos a Albânia de Albânia. A Albânia se chamava de Albânia antes do século XVII. Ou pelo menos de coisas muito parecidas com a Albânia. Tipo, Arbenesh, Arberesh, Arbanase, Arvanite. São nomes diferentes porque, assim, nossa divisão de país ela é muito contemporânea. Diferentes povos e tribos na Albânia chamavam a Albânia de nomes diferentes, mas todos muito parecidos com Albânia. Só a partir do 17 que eles chamam de Shqiperia. E aí, vamos um pouco para a história da Albânia antiga. Então, descendo aqui na antiguidade. Nós temos aqui um mapinha da Europa Antiga. O nome Albânia vem de uma tribo nessa região aqui da Europa chamada Ilíria. A Ilíria é uma região que é muito maior do que a Albânia hoje, mas aqui na Ilíria tinha uma tribo chamada Albanoi. Por conta do nome dessa tribo, os Albanoi, nós até hoje chamamos a Albânia de Albânia. E a Albânia, ela fez parte muito cedo da República Romana. Então, vocês vão ver que a história da Albânia é muito permeada por invasões da Itália. Seja lá qual configuração política a Itália tenha na época, né? Na antiguidade não foi diferente. A Albânia, ela foi ocupada pela República Romana. Não foi nem o Império Romano, foi a República Romana. Só que não é só a cultura romana que fez muita influência na Albânia. A Albânia tem influência da Grécia, como eu falei mais cedo, da Trácia, tem influência eslava, tem influência bizantina, tem influência islâmica. A gente precisa entender, gente, que nos Balcãs, a fronteira entre Oriente e Ocidente, ela não é muito clara. Ela é um pouco tênue. A nossa concepção de Oriente e Ocidente, ela é muito artificial. Nos Balcãs, isso cai muito por terra. O que é música, cultura, língua, religião nos Balcãs, do que é ocidental e oriental, ela fica muito, muito nebulosa. E a Albânia, ela teve influência de muitas civilizações do Oriente e do Ocidente ao mesmo tempo. Isso formou a Albânia. E aí a língua que eles falam hoje, ela é herdeira do antigo ilírio, que é uma língua indo-europeia. Então ela parece muito mais o português do que ela parece outras línguas semíticas, outras línguas de outras raízes e tal. E aí vamos lá. Eu vou dar um salto aqui, eu não vou falar da Albânia na Idade Média, porque a Albânia foi uma zona de disputa na Idade Média. Eu vou passar pra parte que é mais relevante pra gente entender o cenário contemporâneo da Albânia. Então aqui, Idade Média e Idade Moderna. Por que eu botei barra? Por que eu botei Idade Média barra Idade Moderna? Porque a própria ocupação da Albânia tem a ver com a nossa concepção de Idade Moderna. Então vocês sabem que nós passamos da Idade Média pra Idade Moderna, tô botando entre aspas porque não é assim, você não dorme medieval e acorda moderno. Nós temos essa linha do tempo oficial por conta da queda do Império Romano do Oriente. E
A queda do Império Romano do Oriente se deu por conta do avanço dos turcos otomanos. A Albânia tem um marco histórico muito importante com a ocupação turco-otomana, justamente. Então isso aqui é um mapinha da Albânia. É um mapa da Europa, né? Mas tem aqui, ó, a Albânia. Isso aqui é do século XV, então tem o nome aqui das cidades. Quando os turcos otomanos começaram a invadir a Europa, começaram a marchar em direção à Europa, eles entraram na Albânia, do que nós conhecemos hoje como Albânia. E aí é que surge uma história que tá na memória coletiva da Albânia com muita força, que é o do Jorge Castriotto. Esse é uma espécie de Carlos Magno da Albânia. Uma espécie de grande general histórico. E aí, quem foi o Jorge Castriotto? Jorge Castriotti, né? A gente em português tem um nome pra ele, Jorge Castriotto. E ele foi um líder, um general do exército, que barrou o avanço dos otomanos a partir de 1443, que foi o primeiro ano que os otomanos tentaram entrar na Albânia. Então, o nome dele, apesar de ser Jorge Castriotto, ele tem uma alcunha que foi dada pelos próprios turcos otomanos, que é de Skanderbeg. Skanderbeg vem de Alexander, vem de Alexandre. Veio de uma comparação dele com o Alexandre o Grande. Então aqui tem um perfilzinho dele, aqui tem ele montado no cavalo falando com o povo, e a bandeira da Albânia vem do brasão da casa de Castriotto. Então ele era um nobre, o brasão da família de Castriotto é a águia de duas cabeças. E aí a história da bandeira da Albânia é que quando se obteve a primeira vitória contra os turcos otomanos, eles ergueram a bandeira da casa de Castriotto. E aí isso virou uma espécie de símbolo nacional. E aí, gente, pensem no seguinte. A história dele é muito contada como o general que barrou o avanço dos turcos otomanos em direção à Europa por 25 anos e que permitiu o desenvolvimento da Europa por impedir a invasão otomana. Então assim, vocês estão sentindo esse cheiro, gente? Na hora que eu li isso, eu fiquei tipo, tô sentindo um cheiro estranho. Só que tem cheiro de fascismo. Porque essa narrativa do general que protegeu a Europa do avanço dos orientais por 25 anos e acabou sucumbindo depois da morte dele, porque a Albânia só conseguiu segurar graças à genialidade militar do Jorge Castriotto e tal. E aí, em 1478, a Albânia de fato foi invadida pelo Império Turco-Otomano e foi parte do Império Turco-Otomano até 1912. E aí eu falei, caralho, mano, isso aqui tá com cheiro de fascismo, sabe? Lógico que eu não tô falando que o Jorge Castriotto é fascista, tô falando que a narrativa é muito fascista. E aí eu escrevi assim: Skanderbeg, fascismo, no Google. Só essas duas palavras, Skanderbeg, fascismo. E aí eu achei uma coisa. Tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha me levou pra um negócio. A divisão Skanderbeg. A história da Waffen-SS albanesa. A SS tinha uma divisão na Albânia. O nome dessa divisão na Albânia da SS era Skanderbeg. E assim, isso prova como o fascismo é previsível. Eu acertei na mosca. Eu acertei em cheio. Zero surpresas aqui. Só que o Skanderbeg ainda é um cara que tá muito... mano, Skanderbeg parece muito que eu tô falando que o cara é scumbag, né? Mas enfim, o Skanderbeg ainda é um cara que tá muito na memória coletiva albanesa. Da mesma maneira que na França, o Carlos Magno tá na memória coletiva, sabe? Júlio César, sabe? É uma espécie de figura militar poderosa e tática que protegeu o país e tem um sentimento nacional, etc, etc, sabe? General Scumbag, exatamente. E aí, claro, me cheirou a fascismo e eu confirmei, né? Eu fui pra cozinha, abri o forno e tinha fascismo. Tinha fascismo. E aí eu vou dar um salto aqui, né? Então foi como eu falei. De fato, em 1478, a Albânia sucumbiu pro Império Turco-Otomano. A Albânia fez parte do Império Turco-Otomano, das franjas do Império Turco-Otomano. E aí, em 1912, rola a independência da Albânia. A Albânia se transforma numa república. E aí, como, né? Eu não vou entrar em muitos meandros dessa história porque ela é muito complicada. Ela tem a ver com os prolegômenos da Primeira Guerra Mundial e eu acho que ela não ajuda muito a gente a entender a Revolução Albanesa. Eu só acho que é um marco que a gente tem que ter. Em 1908, um grupo político muito conhecido, chamado Jovens Turcos, ascendeu ao poder na Turquia, na Revolução dos Jovens Turcos, que era um grupo que pretendia reestabelecer o poder do Império Turco-Otomano. Então, eles começaram a fazer reformas não só na Turquia, como nas colônias do Império Turco-Otomano. E com a Albânia não foi diferente. Então, eles começaram a administrar a Albânia com mão de ferro. Eles aumentaram o imposto, eles forçaram a população a se desarmar, eles forçaram também os albaneses a se alistar no exército turco-otomano. Geraram uma puta de uma revolta na Albânia. E aí, em 1910, 1911 e 1912, teve protesto atrás de protesto contra o Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano, nessa época, ele já não estava muito bem das pernas. Só que foi um pouco diferente das outras colônias do Império Turco-Otomano, porque a Albânia conseguiu a sua independência antes da Primeira Guerra. Os países que restavam do Império Turco-Otomano iam conseguir a sua independência só em 1918, que foi o fim do Império Turco-Otomano. A Albânia conseguiu isso um pouco antes, 1912. E aí nós temos aqui uma imagem representando o porto de Vlora. A independência da Albânia foi proclamada em Vlora. E eles estabeleceram a bandeira da Albânia, como essa bandeira da águia de duas cabeças,
nessa data, em 1912. Então a capital da Albânia em 1912 era Vlora. Só que aí ela foi mudando, depois ela mudou pra Durrës e tal, em 1920 eles mudaram pra Tirana. Meio naquela ideia do, a capital tem que ser no meio do país, ela tem que ficar equidistante de todas as cidades, ela tem que ser protegida caso venha um ataque, essas coisas todas. Ter uma capital num porto não é uma ideia muito boa, sabe? Eu não vou entrar muito nos detalhes de quem eram as pessoas que fizeram a independência, mas a Albânia virou uma república. Só que a Albânia, ela não se tornou o país que a gente conhece hoje, nessa época. Era um território muito menor do que a gente conhece hoje. Porque a Albânia queria reconhecimento internacional da Inglaterra para se tornar um país independente e não conseguiu isso. A Inglaterra, ela tava muito reticente a respeito da independência da Albânia. Assim como a Inglaterra ocupou boa parte do território que era o antigo Império Turco-Otomano, como é a Palestina, né? É o mais famoso. A Albânia começou a sofrer pressão não só da Inglaterra, como dos seus vizinhos balcânicos também. Então aqui tem uma imagem muito interessante representando isso. Representando a Albânia sendo atacada, acossada pelos seus vizinhos balcânicos. Então aqui é a Grécia, aqui a Sérvia e aqui Montenegro. E aqui Shqiperia, Albânia, com trajes tradicionais albaneses, sendo atacada de todos os lados. E aí o que tá escrito aqui em cima é o seguinte: saiam daqui bestas sanguessugas. É o que tá escrito em cima. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem Shkodra, que é a cidade no norte, sendo atacada por Montenegro. E aqui, Ioannina, no sul, sendo atacado pela Grécia. Pra vocês terem uma ideia, Ioannina hoje é uma cidade na Grécia. Então a disputa de território da Grécia com a Albânia vem desde essa época. Então a Albânia, ela tem esse histórico de ser ameaçada por inimigos externos. Sejam inimigos do imperialismo, sejam seus vizinhos balcânicos. E aí, vamos lá. Nós temos esse cenário de uma Albânia independente, mas não sem problemas. E aí, na década de 20, o cenário político era o seguinte. Tô resumindo bastante, tá? Mas nós tínhamos duas figuras no cenário político da Albânia. Nós tínhamos o Fanoli. Então, o Fanoli, ele era representante do Partido do Povo, que era um partido mais liberal, mais chegado na Inglaterra. E nós tínhamos, do outro lado, o Ahmed Zog, que era do Partido Progressista. Sim, Partido Progressista. Que era muito conservador e que era muito, muito chegado na Itália. E aí, eu não sei se vocês lembram, gente, em 1922, teve um carinha que tomou poder lá na Itália, chamado Benito Mussolini. Então, o Ahmed Zog, com seu partido progressista, ele não era chegado em qualquer Itália. Ele era chegado numa Itália bastante específica. Ele era chegado na Itália dos fascistas. Então, a disputa política na época era entre essas duas figuras. O que aconteceu? Os conservadores tinham muito mais representatividade e muito mais poder. Só que um dos aliados do Fanoli sofreu um atentado e morreu. E isso disparou uma puta de uma revolta na Albânia, que foi capaz de fazer com que o Ahmed Zog, junto com um monte de outros políticos conservadores, se exilassem e fossem se refugiar na Iugoslávia. Então, na época, em 1924, o Ahmed Zog, ele era primeiro-ministro, esse aliado político do Fanoli é assassinado, isso gera uma puta de uma revolta, o Ahmed Zog é expulso do país. Ele se refugia na Iugoslávia. O Fanoli se torna primeiro-ministro, o governo dele não dura nem um ano, e aí é que vem o pulo do gato. Aí é que vem o momento curioso. O Ahmed Zog, ele tava lá na Iugoslávia, arquitetando a sua volta. E aí, em 24 mesmo, ele entra na Albânia junto com um exército de mercenários. Mercenários tanto iugoslavos quanto russos brancos, que eram do movimento branco anti-bolchevique que tava na Iugoslávia. Quem financiou esses mercenários? A Inglaterra. A Anglo-Persian Oil Company financiou mercenários iugoslavos e russos brancos a entrarem na Albânia pra poder botar esse marionete arrombado aí de uma maneira que ele conseguisse facilitar a exploração de petróleo e minérios da Inglaterra na Albânia. Então, assim, a gente pode fazer um paralelo do Ahmed Zog com outras pessoas ao longo da história. Ele é uma espécie de Fulgêncio Batista, ou uma espécie de Reza Pahlavi, ou uma espécie de Sigmund Rhee. Esse cara entra e ele se torna presidente da Albânia em 1925. Esse regime do Ahmed Zog, ele é marcado justamente pelo entreguismo. Então o Ahmed Zog, ele ia abrir a Albânia para toda exploração externa. Lembrando que ele era bem chegado na Itália. Na Itália fascista, diga-se de passagem. O período político do Ahmed Zog também é marcado por perseguições políticas, por um caráter extremamente reacionário, uma repulsa a qualquer tipo de modernização do país. Não obstante de, em 1925, o cara ter sido colocado como presidente por um exército de mercenários financiado pela Anglo-Persian Oil Company, em 1928, o Ahmed Zog se autoproclama rei da Albânia. Então, 3 anos depois, ele vira o rei Zog I, ou, atenção, o Skanderbeg III. Skanderbeg III. O cara é a mesma coisa que eu virar rei do Brasil, eu me autoproclamar rei do Brasil e falar que eu sou o Dom João VII. Agora foda-se, eu sou o Dom João VII. Tô nem aí. Esse é o meu título agora. Meteu essa. Exato, ele meteu essa. O poder é meu, eu dou o nome que eu quiser, exatamente. Eu sou o Dom Pedro III, exatamente. É, o cara se deu o nick de Halo, né? Skanderbeg III, era ele, hein? Cuidado com ele. E é aquela coisa que a gente se fala, cuzão se veste que nem cuzão, né? Você olha a roupa desse cara e fala, esse cara é cuzão, mano. Esse cara é cuzão.
tenho certeza. E aí, no ano que ele se autoproclamou o Skanderbeg III, 1/4 do país já estava concedido para corporações britânicas, italianas e estadunidenses. Então, 1/4 do país já tinha um monte de potência explorando petróleo e minério na região e explorando a mão de obra albanesa. Como eu falei que o Ahmed Zog ele era chegado na Itália, o maior apoiador do Ahmed Zog, sem dúvida nenhuma, era o Mussolini. Então, o Mussolini abusou muito desse apoio que ele dava para a Albânia para começar a deixar a Albânia literalmente dependente da Itália. A partir da década de 30, a Itália começa a puxar as rédeas da Albânia com muita força. O sistema bancário albanês era todo submisso à Itália. Comida da Albânia era importada da Itália, praticamente. Havia uma permissão, uma concessão para italianos começarem a imigrar para a Albânia e começar a se assentar na Albânia. Vulgo colonizar a Albânia, né? Quem diria, né? Quem diria que o fascista ia reganhar o país dessa forma, né? Ninguém podia esperar isso. E aí aqui nós temos uma foto do Mussolini visitando a Albânia. Por volta de 1933, mais ou menos, a Albânia começa a ficar endividada com a Itália. E a Itália usa essa dívida como uma desculpa para fazer políticas cada vez mais abusivas. Então, a gendarmeria albanesa começa a ser controlada por italianos. A língua italiana começa a ser ensinada nas poucas escolas que a Albânia tinha nessa época. E a Itália começa a controlar o sistema de telégrafos da Albânia. O sistema de comunicação fica submisso à Itália. Então, o Zog ele tenta recusar essas políticas no primeiro momento. Ele tenta se aproximar da França e da Alemanha, não consegue. E aí ele tem que submeter. A Albânia fica cada vez mais submissa à Itália. Isso antes da Segunda Guerra. Isso aqui tá apontando uma direção bastante previsível, né? E aí, em 1938, véspera da Segunda Guerra, a Itália começa a arquitetar um plano para invadir a Albânia, de vez. A Itália exclui a Albânia da Liga das Nações. Ela destrói totalmente a capacidade militar dos albaneses. A Itália começa a subsidiar uma quinta coluna dentro da Albânia e começa a espalhar propaganda pró-fascista dentro da Albânia. Lembra que a Itália tinha controle do sistema de comunicações albanês. E aí, um ano depois, o Mussolini dá um ultimato no Ahmed Zog. O Mussolini fala: nós vamos invadir a Albânia e nós não queremos resistência. E aí o Ahmed Zog, ele, como o cara macho que ele é, como o Skanderbeg III que ele é, porque sabe, o Skanderbeg é um cara muito bravo. O Skanderbeg, ele é um cara que protegeu a Albânia com unhas e dentes do invasor externo. E aí o Ahmed Zog, como o Skanderbeg que ele era, ele fez o quê? Ele pegou todo o ouro da Albânia e fugiu pra Grécia. Fugiu pra Grécia. Foda-se. Tchau. Se pirulitou pra Grécia. Skanderbeg III. Esse homem é macho. Esse protege a pátria. Só que a gente tem... Stonks, exato. Esse é foda, né? Essa foi foda. E aí, pra vocês terem uma ideia, quando a Itália invadiu a Albânia, 4/5 da Albânia era analfabeta. 1 a cada 2 bebês morria até o primeiro ano de vida. E não tinha indústria, praticamente. Não tinha indústria. O país era agrário, o país era praticamente feudal nessa época. Então, assim, parabéns aos envolvidos, né? E aí, aqui é uma foto bem interessante dos camisas negras desembarcando em Durrës, 39. Eles desembarcaram sem resistência nenhuma. Tanto da própria Albânia, que estava completamente submissa à Itália já há muito tempo, quanto das outras potências externas. Então, a Inglaterra falou o quê quando a Itália ocupou a Albânia? Nada. O Mussolini ele invade a Albânia com a justificativa pública de que ele estava indo garantir a independência da Albânia de outros países balcânicos. E aí ele anexa a Albânia à Itália. A Albânia vira reino da Albânia e da Itália. Como é de praxe, né? O governo da Albânia ficou em cargo de um marionete, que era o Şevket Verlassi. Ele era um dos maiores proprietários da Albânia. Aqui são os italianos indo em direção à Albânia, outra foto aqui da época. Aqui tem um vídeo da invasão. A invasão da Albânia, 39. Olha só. Good Friday morning along the coast of Albania. Good Friday morning when the world pauses in its labors to remember the Prince of Peace. But today in the tiny kingdom on the Adriatic, people look out across their harbors down the muzzles of Italian guns, look into the faces of Italian soldiers, look up to masses of Italian warplanes, read leaflets in their own language, calling upon them to surrender immediately or be massacred from the air. Some reports say the Albanians resisted the invaders, but what can a nation do outnumbered 40-1? So into the capital Tirana rides the Italian army, and soon a free assembly of Albanians offers the crown to King Victor Emmanuel. And when all the snipers have been combed out, Count Chano struts in to take charge. He takes a bow from the balcony, welcomed by the entire population. E agora vamos falar da Albânia ocupada. Então aqui, essa virou a bandeira do reino da Albânia, cujo rei era o rei da Itália, né? O rei Emanuel III. É a águia da casa de Castriotto, e aí os fachos aqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é um facho, que é esse machado com feixes. Então, olha que bandeira amaldiçoada. Esse aqui era o governante marionete da Itália, é o Şevket Verlassi. Então, como eu falei, agora com a Albânia colonizada praticamente, os italianos começaram a desembarcar na Albânia. Não só os soldados, mas italianos mesmo, cidadãos italianos. Então foram trabalhadores, fazendeiros, professores, engenheiros, mercadores, industrialistas e, lógico, um monte de oficial do Estado. Porque
A intenção era colonizar a Albânia e não só. Era usar a Albânia como uma espécie de base para propulsionar a invasão italiana para o resto dos Balcãs. Então, lembrando, a Albânia é muito perto da Itália. Eles queriam usar a Albânia como uma base militar para conseguir invadir o resto dos Balcãs. Essa era a intenção da Itália nessa época. Os fazendeiros italianos, eles chegavam e expulsavam os albaneses da terra. Em 1940, um ano depois da invasão, já tinha mais trabalhador italiano do que albanês na Albânia. A língua italiana, não só, ela já era ensinada nas escolas, ela foi imposta nas escolas. E a Albânia começou um processo de italianização. E não só de qualquer italianização, mas de italianização fascista, de fascistização, digamos assim. No primeiro ano, 39, 140 empresas italianas já exploravam o território albanês para alimentar essa máquina de guerra. E é lógico, os trabalhadores albaneses começaram a se mobilizar desde o primeiro dia, só que eles eram muito desorganizados. E aí aqui o general Alfredo Guzzoni, na frente de uma força de soldados com trajes albaneses. E aqui o PFSH, né, de Shqipëri, Partido Fascista Albanês. Ó que bagulho amaldiçoado também. Então, eles tentaram também criar uma seção do Partido Fascista na Albânia para tentar seduzir os albaneses para a ideologia fascista. Isso aqui é gore, Isso aqui é gore. Só que esse movimento fascista na Albânia não foi bem sucedido. Praticamente não teve afiliado, a galera se recusou pra caralho a entrar, o pessoal rasgava os panfletos, botava fogo nas propagandas e tal. Porque assim, o pessoal tinha olhos, né? Os mesmos caras que entraram, tomaram as terras, expulsaram os trabalhadores, colonizaram o lugar, aí eles mesmos queriam que vocês entrassem nessa mesma ideologia. Pelo amor de Deus, né? É achar que o povo albanês é muito ingênuo. E aí, no mesmo ano, começa uma onda de protestos. Como eu falei, protestos muito desorganizados. Mas esse foi o primeiro momento de um movimento de massas contra os fascistas. Mesmo o movimento não sendo tão grande e o movimento não sendo tão organizado, as autoridades fascistas baniram todo tipo de protesto. Tá ilegal o protesto. Não pode mais protesto na Albânia. Porte de arma na Albânia era pena de morte. Se você era encontrado com uma arma, você era cidadão albanês, você era morto. Andar de noite de maneira suspeita era pena de morte. Ouvir rádio estrangeiro era pena de morte. Desacatar oficial fascista era pena de morte. Porque, novamente, estamos falando dos fascistas, não é qualquer tipo de governo. E aí acontece um evento interessante. Em 1940, a Itália entra na Segunda Guerra do lado da Alemanha nazista. O que aconteceu? A ideia da Itália era invadir a Grécia. A Itália alistou albaneses forçosamente e invadiu a Grécia com esse exército de albaneses forçados. O que aconteceu? Quando eles invadiram a Grécia com esse exército de albaneses que eram praticamente soldados forçados a estar lá, os albaneses, eles se recusaram a lutar contra os gregos e aí eles debandaram. Os albaneses saem da Grécia, debandam do exército italiano, voltam pra Albânia e fazem uma guerrilha nas montanhas. Então esse é o primeiro movimento de guerrilha que surge na Albânia. Eram pessoas que tinham sido forçosamente alistados pro exército italiano e usaram as próprias armas dos italianos contra eles mesmos. E aí o que acontece? A Itália mama na Grécia, porque parte dos soldados da Itália tinham debandado. Tinham ralado o peito, se pirulitaram de volta pra Albânia. Por causa dessa falta de contingente, a Itália mama na Grécia. Mama. Derrota escrota que eles tiveram na Grécia. E aí, vamos lá. Esse foi o nascimento da guerrilha. E aí, agora a gente vai falar do brabo. Esse é o bom do bom. Agora, gente, é a hora que o socialismo cresce. Onde é que estavam os comunistas nessa história? Primeiro, a Albânia, ela não tinha um partido comunista nessa época. Não tinha. Na onda de partidos comunistas da seção da Terceira Internacional, como foi o Partido Comunista Brasileiro, como é o Partido Comunista Chinês, a Albânia não formou um partido nessa época. Não formou. E aí, que surge essa figura aqui, Enver Hoxha. O Enver Hoxha, ele nasceu em 1908 em Gjirokastra. Ele entrou em contato com o comunismo com um grupinho bem pequenininho de comunistas em Korça, que fica no leste da Albânia. E ele também estudou fora. Ele estudou na França e na Bélgica. Ele se formou marxista-leninista na França e na Bélgica. E nessa época ele começou a escrever para um jornal na França, denunciando o Ahmed Zog, criticando o governo do Ahmed Zog. E aí na década de 30, em 36, ele volta pra Albânia. E nessa época, ele se junta ao grupo comunista de Korça. Nessa época, gente, a Albânia não tinha partido comunista. A Albânia tinha grupos comunistas. Quais eram os grupos comunistas albaneses? Um grupo comunista era de Shkodra, um era de Korça e um eram os trotskistas. Eram grupos, não eram partidos. O que o Enver Hoxha achou que era necessário fazer? Em 41, 2 anos de ocupação da Itália fascista, os comunistas se mobilizam para se unir contra os fascistas. O principal líder desse movimento de união dos comunistas foi o próprio Enver Hoxha. Então aqui tem uma frase famosa dele. Nossa luta contra os ocupantes não pode se desenvolver ou ser bem sucedida sem a rejeição de visões insalubres. E portanto nós devemos concentrar esforços para encontrar uma língua comum e para criar condições que nos levarão à fundação de um só partido, Partido Comunista da Albânia. Esses grupos comunistas começaram a achar necessário se unir
para organizar melhor a resistência antifascista. Então, em 41, o Enver Hoxha, ele propõe um protesto juntando todos os grupos comunistas contra os fascistas. Esse protesto é o primeiro evento da união desses comunistas. Quando ocorre esse protesto, com o Enver Hoxha como líder, ele se propulsiona a inimigo público número 1. Então, ele é sentenciado à morte in absentia. Ele fica foragido nessa época. Em novembro de 41, esses comunistas se juntam, fazem uma reunião e fundam o Partido Comunista. E quem é eleito presidente do partido? Enver Hoxha. E aí esse é o Partido Comunista da Albânia. Eu só tô reiterando isso porque quem entende um pouquinho mais de Albânia sabe que o nome do partido da Albânia Socialista não é esse. É outro. A partir de 42, o Partido Comunista da Albânia começa a organizar de verdade uma guerrilha. Esse aqui é um mural no museu, naquele mesmo museu que tem aquele mosaico que eu mostrei, representando a guerra antifascista. Aqui os fascistas, o tanque italiano aqui, e os albaneses lutando contra os fascistas. Como que você combate um inimigo muito, muito mais forte que você e que ainda por cima tá ocupando o seu próprio país? A estratégia era uma guerra de guerrilhas. Então o que aconteceu? No ano de 42, em uma noite só, os guerrilheiros derrubaram todos os postos de telefone, cortaram os cabos, destruíram todo o sistema de comunicação italiano. Em outro lugar, destruíram central telefônica em Tirana, roubaram toda a documentação dos fascistas, explodiram os depósitos e instalações militares. Em Korcha, no mesmo dia é isso, tá? Quartel fascista incendiado em Korcha. Em Shkodra, no mesmo dia, uma prisão política foi invadida pelos guerrilheiros e todos os prisioneiros foram libertados. Essa foi a primeira vez que a guerrilha tinha uma puta organização. E da onde eles tiraram muito do dinheiro pra organizar? Do Partido Comunista da Iugoslávia. O Partido Comunista Iugoslavo financiou o Partido Comunista da Albânia nessa época. Então o Partido Comunista ele só conseguiu ter recursos para conseguir mobilizar esse tipo de gente e planejar esse tipo de coisa por conta da ajuda do Partido Iugoslavo. E aí, como bom partido marxista-leninista que era, não só de guerra vivia o homem, eles também começaram a editar um jornal, que é esse jornal aqui, Zeri i Populici, A Voz do Povo. Ele surgiu também para contrapor esse jornal fascista aqui, que era o Tomori. Os fascistas, como eu falei mais cedo, eles tinham um projeto de italianização do povo albanês e de fascistização do povo albanês. Então eles editavam também um jornal. Só que tinha um problema, gente. 80% da Albânia era analfabeta. Então, é claro, o alcance desses jornais era muito limitado. Com 80% da população analfabeta fica um pouco difícil, né? Um outro aspecto da guerrilha. 87% da Albânia nessa época era camponesa. Sem o apoio dos camponeses, não tinha como ter uma guerra bem-sucedida. O outro contingente de trabalhadores da Albânia era, na sua maior parte, de artesãos, não era nem de industriais, não era nem de proletários. Só que o ódio aos fascistas fez com que a guerra de guerrilhas ganhasse bastante adesão, mesmo de camponeses que não eram muito chegados no comunismo. Por quê? Lembra que eu falei que com a ocupação italiana, os italianos tiraram as terras dos camponeses e colocaram camponeses italianos? O ódio deles ao fascismo era muito maior do que qualquer um de comunismo que podia vir a ser no coração desses albaneses, assim. Então, o Partido Comunista, que estava organizando a guerra de guerrilhas, começou a ganhar bastante prestígio, não por ser comunista, mas por fazer uma guerra de guerrilhas bastante bem-sucedida. A guerra de guerrilha era liderada pelo Partido Comunista, mas ela tinha o nome de Frente de Libertação Nacional. Então a guerra nessa época se tornou uma verdadeira guerra popular. Eu não sei se vocês já ouviram o conceito de guerra popular prolongada, um conceito maoísta, que é um conceito de guerra de guerrilha, que serve para você, com forças menores, derrotar uma força maior, principalmente forças que estão ocupando seu território, e ao longo de um processo bastante prolongado, acumular apoio popular. Foi exatamente o que a China fez. No caso da Albânia, não foi exatamente como a China, não foi exatamente igual, mas dá para traçar um paralelo, sim, de guerra popular prolongada. Porque o fator guerra de guerrilha foi o que fez o prestígio da Frente de Libertação Nacional e o prestígio do Partido Comunista crescer muito, principalmente nas populações camponesas. A Frente de Libertação Nacional, com a guerra de guerrilhas, atacava uma região que os fascistas tinham tomado, libertava essa região, e aí é que vem a parte interessante. Nessa região, eles instauravam um governo popular, que eles chamavam de Conselho de Libertação Nacional. Era uma espécie de órgão de democracia direta. A ideia não era só libertar o lugar do jugo fascista, mas impedir que o antigo domínio burguês voltasse. Isso expandiu muito a adesão à Frente de Libertação Nacional. A gente precisa não só libertar a Albânia do fascismo, como a gente precisa impedir que a Albânia volte a ser o que era com Ahmed Zog. Então, cidade após cidade, principalmente no interior da Albânia, nas regiões montanhosas, regiões mais isoladas, eles iam libertando e instaurando esses conselhos, libertando e instaurando esses conselhos. E aí tinha uma outra coisa interessante também. Por conta do prestígio que eles estavam ganhando com essas libertações de território, os próprios cidadãos, os próprios albaneses civis,
começaram a tratar a guerra de guerrilha e os guerrilheiros como se fossem o seu exército. Eles davam suprimento, eles cuidavam de quem estava ferido, eles ofereciam moradia, estadia, davam armas se eles tivessem arma escondida. Isso aqui é uma verdadeira guerra popular prolongada. E aí vocês conseguem ver como a Revolução Albanesa, ela tá atrelada ao movimento antifascista e à ocupação fascista na Albânia. Como a Frente de Libertação Nacional era liderada pelo Partido Comunista, que era, nessa época, a única organização que tinha capacidade de mobilizar essas forças, o próprio Partido Comunista fornecia aulas de marxismo-leninismo para os guerrilheiros. Então, esses guerrilheiros, eles eram formados em política. Eles aprendiam história da Albânia, eles aprendiam tática militar, eles aprendiam o movimento dos trabalhadores. Lembrando aquela frase do Sankara, militar sem formação política e ideológica é criminoso em potencial. Então, os caras, eles iam entrando em contato com esses camponeses que estavam com as suas vilas e cidades ocupadas pelos fascistas, e eles iam com formação política. Não era só um ódio cego pelos fascistas. Aqui, dois caras importantes dessa época. O Enver Hoxha e aqui o Mehmet Shehu, que é um outro integrante do Partido Comunista, fundador do Partido Comunista, que foi muito importante na organização de guerrilhas. Me fala se esse Enver Hoxha, no meio do mato, não tá parecendo o Brad Pitt no Bastardos Inglórios. Me fala se ele não tá parecendo a pose dele olhando pra baixo, fazendo a suástica na cabeça do cara. E aí, em 43... Então, eu tava falando de 42. Em 43, os guerrilheiros se unem num exército de libertação nacional. Conseguiram contingente o suficiente por conta da popularidade da guerra de guerrilha para formar um verdadeiro exército de libertação nacional. Então, esse exército de libertação nacional continua com as suas investidas bem-sucedidas. E aí, em 1943, em julho, o Mussolini é deposto. E aí, alguns meses depois, a Itália se rende da Segunda Guerra. E aí vocês podem pensar, pô, então beleza, né? A Albânia tá livre do fascismo agora. A guerra acabou. Então, os nazistas já tinham ocupado parte do território albanês. Só que quando a Itália se rende, os nazistas entram com toda a força na Albânia. Toda a força. O que os italianos tinham de cruel, não existe palavra para definir o que os nazistas eram. Se os albaneses eram vistos como inferiores perante os fascistas, os nazistas viam os albaneses como sub-humanos. O modus operandi dos nazistas não era só conquistar o território, era queimar as vilas e matar todas as pessoas. Mulher, criança, civil, todos. Uma das coisas que os nazistas faziam era tirar a pessoa de dentro da casa e matar ela na frente da própria casa, para deixar ela meio de recado lá. Então essa aqui é a divisão SS Skanderbeg, e aqui os nazistas do lado de um tanquezinho italiano. Na Albânia. Aí aqui é a coluna nazista em Tirana. Dá pra ver que é Tirana por conta dessa torre, que essa torre existe até hoje. Então, os nazistas, eles invadem, e eles não invadem só de um lado. Os nazistas, eles tinham ocupado a Grécia e a Macedônia também. Então eles invadem de cima e de baixo. Eles esmagam a Albânia e entram com aquela violência típica do nazismo, né? Uma das coisas curiosas que aconteceu nessa época é, alguns soldados fascistas italianos, eles ficaram no território da Albânia. E eles trocaram de lado. Eles deixaram a força fascista e ingressaram numa força de resistência antinazista. Esses italianos que trocaram de lado e começaram a lutar do lado da Albânia formaram um batalhão chamado Batalhão Antonio Gramsci. O Antonio Gramsci, ele é de origem albanesa. Curiosamente, a Itália tem uma comunidade albanesa muito grande. Tem pessoas de etnia albanesa que falam albanês na Itália. O Gramsci, ele era filho de uma albanesa italiana, digamos assim. E aí tinha esse batalhão Antonio Gramsci. Então, nesse período, começa a fase mais brutal da guerra. Os alemães, como eu falei, eles matavam todo mundo na frente deles. Se vocês já assistiram aquele filme Vai e Veja, aquele filme bielorrusso, era bem naquele naipe. Eles prometiam que para cada alemão morto na mão de um albanês, 30 albaneses iam morrer. Para cada alemão morto, 30 albaneses seriam mortos. Para cada sabotagem, para cada ocultação de arma, cada alimento ocultado. E assim, eles não ficaram só na promessa. E aí aqui, gente, eu quero fazer um parênteses. A Frente de Libertação Nacional e o Partido Comunista não estava combatendo só um inimigo externo, no caso os nazistas. Eles estavam combatendo também um inimigo interno. O Partido Comunista não era a única organização que estava fazendo uma movimentação antinazista nesse caso. Existiam outros dois movimentos. Um se chamava Bali Combetar, que significa Frente Nacional, e o outro se chamava Legalitete. Então, o que era o Bali Combetar? Era um grupo nacionalista, profundamente anticomunista, e que, nos 45 do segundo tempo da guerra, colaborou com os nazistas. Era um grupo que visava a retomada da burguesia nacional albanesa. A gente precisa se aliar com os nazistas para conseguir retomar o nosso poder na Albânia? Se aliar com os nazistas, o faremos. Então, esse era o maior grupo, era o Bali Combetar, nacionalista, né? Que queria retomar as antigas forças da Albânia. E o outro grupo era os Legalitete. Por que eles tinham esse nome, Legalitete, ou Movimento pela Legalidade? Era um movimento, olha só,
monarquista. Era um movimento que queria a volta do Ahmed Zog. Então, imagina ser esse nível de gado. A volta do Zog. Tinha um movimento pela volta do cara. E aí, olha só que curioso. Em 43, quando a Albânia estava sendo ocupada pelos nazistas, a Inglaterra manda uma missão militar. Nós, comunistas, sabemos que toda vez que a Inglaterra manda missões militares para um país, ela só tem a melhor das intenções, né? A Inglaterra com certeza queria só ajudar a Albânia. E aí, quando as forças militares chegam na Albânia, elas fazem frente com que grupos? Elas fazem frente com o grupo Vale Combetar e os Legalitet. Na iminência da derrota nazista, a Inglaterra queria um governo que ficasse dos lados do interesse dela. Então é por isso que eu tô dizendo que os albaneses nessa época, o Partido Comunista e a Frente de Libertação Nacional, tinham dois inimigos. Tinha os nazistas, que era o inimigo externo, e tinha esses movimentos internos, que visavam o retorno das antigas forças albanesas. O foco da Frente de Libertação Nacional vai lentamente deixar de ser a expulsão dos nazistas, conforme os nazistas vão perdendo a guerra, e começa a ser a resistência dos inimigos internos na Albânia. Porque, apoiado pela Inglaterra, o perigo começa a ficar real. A partir disso, a Inglaterra e depois os Estados Unidos começam a querer oferecer forças antinazistas na Albânia. O Partido Comunista rejeita todas. Essas forças imperialistas estavam arquitetando a tomada do poder pós-Segunda Guerra. Ficou cada vez mais iminente a organização de um novo sistema de governo. Não dá nem pra dizer que a Albânia nessa altura tinha Estado. A Albânia tava em guerra. Ela tinha um resquício da infraestrutura que ela tinha antes. E aí, em 44, se faz o Congresso de Libertação Nacional Antifascista. 24 de maio de 1944. É essa data que eu tô falando. É o Congresso de Libertação Nacional Antifascista, que foi feito na cidade de Permet, não sei como é que se fala. Foi uma das cidades que eu falei pra vocês lá mais cedo. O comitê que foi eleito por esse congresso se tornou o primeiro governo provisório da Albânia. E o Enver Hoxha virou o presidente desse comitê. Como a Revolução Albanesa ela não teve uma data específica, não teve uma queda da Bastilha, a gente pode dizer que essa data é o marco inicial do Estado Socialista Albanês. Foi o primeiro embrião de Estado Socialista que a Albânia teve. Inclusive, eu tô levando em consideração a data que está no brasão, né? Não tô tirando isso da minha cabeça. Por que eles formaram um governo nessa época? Pra impedir que os Legalitat botassem a porra do Ahmed Zog de volta no poder e que o Vale Combetar fizesse uma coalizão aí pra, na real, botar os interesses britânicos na Albânia. Então, no mesmo ano, em outubro, esse aqui foi em maio, em outubro, eles se reúnem de novo e transformam esse comitê no Governo Democrático da Albânia. E aí o Enver Hoxha se torna o primeiro-ministro. Então, o nome Governo Democrático surgiu depois, mas nessa data aqui tinha esse comitê, que era o Comitê Nacional Antifascista. Primeiro embrião de governo, primeiro embrião de Estado Socialista que a Albânia ia ter. E a essa altura, gente, em 44, os guerrilheiros que tinham se organizado num exército de libertação nacional, então já era um exército, tinha 70 mil integrantes. Para um país do tamanho da Albânia, isso é muita gente. A Albânia tinha 1 milhão de pessoas. 70 mil integrantes no exército é muita gente. E, detalhe, 6 mil eram mulheres. Então, as mulheres também pegaram em armas e foram pro frente de batalha. Em 44, 3/4 do país já estavam libertados do nazismo. O país já estava na iminência da vitória. Por isso que eles aceleraram tanto a estruturação de um novo governo, de um novo estado. Isso aqui tá muito na memória coletiva albanesa também. A capital da Albânia é Tirana. É uma cidade que fica bem no meio da Albânia. O evento que foi, assim, o ápice da guerra foi a tomada de Tirana. Então o Exército de Libertação Nacional juntou todas as suas forças, entrou em Tirana pra libertar Tirana de uma vez por todas. O período de libertação de Tirana tem muita foto. Então aqui é Tirana logo depois da guerra. Aqui 2 guerrilheiros se beijando na boca, fazendo o Engels e o Marx, né? Aí aqui, os guerrilheiros posando pra foto depois de libertar Tirana. Olha o Enver Hoxha aqui. E aqui o Enver Hoxha discursando em Tirana. Então eles entram em Tirana, depois de 19 dias de luta, eles libertam Tirana dos nazistas. Dia 29 de novembro de 44, a Albânia estava completamente livre do nazifascismo. Completamente livre. A Albânia tinha eliminado o nazifascismo pelas próprias armas, pela própria força. E esse evento é o evento mais memorável. Então vamos lá. Palavras do Enver Hoxha. Não é nesse discurso aqui, tá? Em outro discurso. Nosso povo se sacrificou muito. De uma população de 1 milhão, 28 mil foram mortos. 12.600 feridos. 10 mil prisioneiros políticos, 35 mil trabalhos forçados. Das 2.500 cidades e vilas albanesas, 850 foram arruinadas ou aniquiladas. Toda a comunicação, portos, minas e instalações elétricas foram destruídas. Nossa agricultura e rebanho foram pilhadas. Toda a nossa economia foi destroçada. Isso é o Enver Hoxha falando em Paris, em 1946. E aí, gente, eu vou meio parar por aqui, a parte da Revolução, porque a Albânia, ela não teve paz depois. Não teve paz. Então, a Iugoslávia,
que tinha ajudado a formação do Partido Comunista Albanês, que tinha auxiliado muito na guerra antifascista, tentou anexar a Albânia. E a Albânia estava se recusando a fazer parte. Foi um período muito complicado. Inclusive, o Partido Comunista da Albânia, ele só vai se consolidar como o Partido do Trabalho, o Partido Trabalhista da Albânia, o PPSH, em 48. Que foi quando a Albânia conseguiu repelir, de fato, as hostilidades iugoslavas. E o Stalin ficou completamente contra essa iniciativa iugoslava. Completamente contra. O Stalin falava, da mesma maneira que a Iugoslávia tem o direito de não fazer parte da União Soviética, a Albânia tem o direito de não fazer parte da Iugoslávia. O Partido Comunista, aí, posteriormente, o Partido do Trabalho albanês, foi sempre muito alinhado à União Soviética, até o Nikita Khrushchev. Depois do Nikita Khrushchev, aí eles romperam de vez e se aproximaram da China. Mas isso é uma história que eu já vou entrar em outra seara. E aí, só pra falar um pouco da experiência socialista, eu vou falar só um pouquinho. Já tô me encaminhando pra encerrar. Vamos a alguns números da Albânia socialista. Porque agora, gente, agora é esse momento aqui. Me parece que o socialismo cresce. Me parece que o socialismo cresce. Então vamos a alguns números. Primeira coisa, atenção ANCAPs. Atenção ANCAPs. Na década de 70, a Albânia era o único país do mundo no qual não se pagava impostos. Então assim, se você é um ANCAP na década de 70, Albânia, hein? Imposto é roubo. Lembra que eu falei que o acesso à energia elétrica na Albânia era muito restrito? Na época do Ahmed Zog? Olha o que o Enver Hoxha tá falando aqui. Toda a comunicação, portos, minas e instalações elétricas foram destruídas. Só que logo depois da guerra. Em 1970, toda a Albânia tinha acesso à energia elétrica já. Toda. Até as zonas montanhosas mais remotas. O projeto de eletrificação da Albânia é uma das medidas mais bem-sucedidas que o Estado Socialista fez na Albânia. É uma das mais famosas. Outra coisa. Em 38, época do Ahmed Zog, 0,1% da força de trabalho era composta por mulheres. Em 67, 42% da força de trabalho era de mulheres. Quase metade da força de trabalho inteira era composta por mulheres. E com direitos e salário idênticos aos dos homens. Aqui tem umas tabelinhas. Aqui uma tabela da produção industrial. Aí em cima, ramos da produção. Ali, indústria, agricultura, construção civil e transporte. E as datas em cima, 38, 50, 60, 65, 70. Olha a indústria. Em 38, Ahmed Zog, 3,2% da Albânia era indústria. Em 70, 42,4% da Albânia era indústria. 93% era agricultura. Virou 34%. Construção civil, 0,8%. 12,2%. Então, gente, e do futuro aqui, preciso corrigir um erro que eu não vi na hora. Essa tabela aí que eu tô mostrando na tela, tem um errinho de digitação que na hora eu não vi. Então, em transporte, comércio e etc., não é 29,3%, é 2,9%. Foi de 2,9% em 38 até 12,9% nos anos 70. É isso, beijos. Índice de produção agrícola em total em porcento. Se 38 era 100%, triplicou em 70. Porra, mas aí a agricultura diminuiu muito, né? A agricultura diminuiu muito aqui. 34% só da economia de agricultura diminuiu? Não, a agricultura triplicou. Mostra o tamanho da industrialização. E aí aqui, lembra que eu falei dos direitos das mulheres? Isso aqui é o novo Código da Família, que foi aprovado no meio da década de 60. O casamento é um contrato de livre-arbítrio entre marido e esposa e se baseia no amor, igualdade e respeito mútuo. Apenas casamentos monogâmicos são reconhecidos. Isso aqui é um combate direto à poligamia islâmica, que é uma poligamia só exclusiva para os homens. Marido e esposa podem escolher os sobrenomes uns dos outros, manter seus sobrenomes ou somar seus sobrenomes. Uma esposa pode escolher seu trabalho sem permissão do marido e a administração da renda familiar é feita por acordo mútuo. Propriedade pessoal anterior ao casamento permanece pessoal após o casamento. E tudo adquirido após o casamento é propriedade unida. Todos os filhos, independente de gênero, são herdeiros da propriedade unida. Ué, mas no socialismo pode ter propriedade? Você pode ter coisa. Divórcio é permitido. Sabe que país não tinha divórcio nessa época, gente? Na década de 60? Brasil. O divórcio era ilegal no Brasil nessa época, mas não na Albânia. Mães solteiras usufruem do respeito e cabe ao Estado garantir sua segurança econômica. Crianças nascidas fora do laço do casamento são iguais às nascidas dentro. Aborto é permitido após a consulta com o comitê médico. Contraceptivos são uma escolha pessoal. Sabe que país que não tem aborto até hoje? Brasil. E aqui, número de médicos por habitante. Então, o número total de dentistas e médicos, 1808. Por habitante, tinha um médico para cada 8.527, diminuiu para 1.181. E o número de leito em milhares. Aqui tinha 1.000, aqui 15.000. O desenvolvimento econômico da Albânia nessa época foi extraordinário. O que é curioso porque mesmo lendo fontes anticomunistas, eles não têm como negar o progresso econômico. Não tem como. O processo de eletrificação da Albânia é muito famoso, pelo quão bem sucedido ele foi. Lembra que eu falei que na época, quando eles publicavam o jornal, 80% da população era analfabeta?
Na década de 80, o analfabetismo estava erradicado na Albânia. 44, 80% da população era analfabeta, na década de 80 ninguém mais era. Você vai ver as críticas à Albânia e é uma coisa do tipo, mas é um estado totalitário, todas as atividades são centradas no partido, você não pode ter liberdade política, porque não sei o que lá. Gente, quem que é mais livre? O analfabeto, sem escola, sem hospital, sem energia elétrica, sem ter o que comer, na época do Ahmed Zog, ou o cara na época do socialismo albanês que tem todas essas coisas? Quem que é mais livre? O conceito de liberdade que as pessoas utilizam pra difamar esse tipo de experiência é um conceito de liberdade formal, não é um conceito de liberdade real. Essa ideia de democracia, essa ideia de liberdades individuais, ela foi arquitetada justamente para desmerecer esse tipo de experiência, porque é inegável o progresso econômico. E aí você vai dizer que um país que conseguiu erradicar a fome, eletrificar o país inteiro, erradicar o analfabetismo, dar acesso universal para saúde e educação para todo mundo, é um país que não tem liberdade? Qual conceito de liberdade é esse?